Abramos nossas Bíblias, meus queridos irmãos, amigos, visitantes, em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Que esses momentos continuem nos mostrando que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo continua e sempre continuará salvando pecadores e nos trazendo para a sua aliança verdadeiramente. 2 Coríntios capítulo 10. Eu farei a leitura até o versículo 12. Entretanto, o sermão será apenas até o versículo 6. 2 Coríntios capítulo 10, de 1 a 12. Mas a mensagem até o versículo 6. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isso, que o que somos da palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus glorioso, gracioso e misericordioso, obrigado, ó Deus, pelo teu santo evangelho. Obrigado porque ele não pode falhar. Obrigado porque nós, pecadores, temos a plena convicção que somente em Cristo Jesus nós temos acesso a Ti. Que somente em Cristo Jesus e na sua cruz bendita nós temos as armas necessárias para continuar lutando contra o pecado, as investidas de Satanás e tudo aquilo que se levanta contra Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, que nessa noite sofismas, torres, fortalezas, muralhas, de fato caiam. Todos os obstáculos que ainda existem nos corações das pessoas venham a ser derrubados, e que o Espírito Santo do Senhor reine na vida dessas pessoas. E que nós, ó Deus, que já temos o Espírito do Senhor, mas às vezes ainda nos contentamos em viver de acordo com os sofismas deste mundo, que o Senhor nos ajude a nessa noite percebermos o quanto nós precisamos ainda destruir essas coisas em nossas vidas. E se for necessário, ó Deus, disciplina-nos como filhos, pois nós não somos bastardos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Em 27 de janeiro de 1095, no concílio de Clermont, o Papa Urbano II exortou os nobres franceses a libertar a Terra Santa e a colocar Jerusalém de novo sob a soberania cristã, apresentando a essa expedição militar como uma forma de penitência. A multidão presente aceitou entusiasticamente o desafio e logo partiu em direção ao Oriente, sobrepondo uma cruz vermelha sobre suas roupas, daí terem recebido o nome de cruzados. Assim começavam as cruzadas,
movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa, nome pelo qual os cristãos denominavam a Palestina, e a cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. Ou dos livros de história, ou de documentários, ou de filmes, vocês já devem ter visto pelo menos uma vez alguma imagem, algum relato, nos mostrando o que foram as cruzadas. E ali está um exemplo clássico de exatamente como a igreja não deve lutar contra o pecado, de como a igreja não deve expandir o reino de Deus, de como a igreja não deve tomar em suas próprias mãos aquilo que pertence somente a Deus. Essa guerra santa não significa em nenhum momento o uso de força ou estratégia militares meramente seculares. Que o Senhor Deus nessa noite nos ensine essa lição maravilhosa, que em nossa guerra santa, nossa conduta e armas não são carnais, mas sim espirituais em Cristo Jesus. Nós começamos nessa noite a terceira etapa da epístola aos Coríntios, da segunda epístola aos Coríntios. Nós trabalhamos dos capítulos 1 a 7, onde ali Paulo está defendendo o seu ministério. Ali ele está defendendo a forma como ele atuava, e ele recebera muitas críticas em relação a isso. A partir dos capítulos 8 e 9, nós vemos ali Paulo trabalhando aquele tema tão importante da vida da igreja, a ideia da contribuição, a ideia de como crentes lidam com o dinheiro, com o seu sustento, e como eles devem trazer isso para a casa do Senhor, demonstrando muita generosidade. E finalmente, então, agora, a terceira parte da carta, começando aqui no capítulo 10, até o final, no capítulo 13, nós vemos Paulo entrando em guerra contra aqueles que estavam minando a fé dos coríntios, contra aqueles que o acusavam injustamente, contra aqueles que, se não se arrependessem, precisavam sim ser expulsos, extirpados da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesses breves versículos dessa noite, nós veremos primeiro os versículos 1 e 2, nos ensinando que nessa guerra santa, qual deve ser a nossa conduta espiritual, qual deve ser a nossa conduta de acordo com o modelo de Paulo e principalmente o modelo de Cristo. E finalmente nos versículos 3 a 6, nós vemos aqui que nessa guerra santa, quais devem ser as nossas armas espirituais. Paulo nos deixa bem claro que elas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. Em nossa guerra santa, nossa conduta e nossas armas não são carnais, mas sim espirituais em Cristo Jesus. Leiamos mais uma vez, versículos 1 e 2 do capítulo 10 de 2 Coríntios. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Nós vemos aqui Paulo mudando completamente de assunto, a ponto de alguns dizerem e afirmarem que isso não faz parte daquela epístola, de que são cartas diferentes, de que algum escriba em algum momento juntou esses assuntos, quando na verdade ele não deveria ter feito isso. Mas nós entendemos a estrutura da carta, nós entendemos o objetivo de Paulo, e isso se encaixa perfeitamente aqui. Paulo tratou de tudo aquilo que eu falei anteriormente, para agora começar a lidar mais diretamente com aqueles falsos apóstolos. E ele começa esse tratamento dizendo o seguinte: e eu mesmo, Paulo, vos rogo. Nós temos percebido como essa é uma carta íntima, como essa é uma carta pessoal, como Paulo aqui
pastor daquela igreja, ele abre o seu coração àquela igreja, ele se desnuda diante daquela igreja, e aqui não poderia ser diferente. A sua conduta, ela é totalmente confiável, totalmente honesta, totalmente sincera. Paulo não tem nada o que esconder, ele era de modo algum um hipócrita. Pelo contrário, ele faz esse pedido agora, esse rogo, um pedido intenso, mostrando que ele mesmo, que havia plantado aquela igreja, que havia pastoreado aquela igreja, agora estava sendo acusado de forma indevida. E ele começa a sua argumentação na guerra contra os falsos apóstolos, usando nada mais, nada menos do que as características do próprio Senhor Jesus Cristo. O rogo dele, o pedido dele é baseado na mansidão e na benignidade de Cristo. Vocês conseguem perceber aqui o argumento maravilhoso de Paulo? Como ele era um mestre nisso. Os coríntios jamais negariam a mansidão e a benignidade de Cristo. Porque eles estavam negando então agora a eficácia, a importância, a qualidade da mansidão e da benignidade de Paulo. Essa era uma das acusações que estavam fazendo contra ele. Paulo estava sendo acusado de ser fraco, insignificante. Os coríntios não precisavam mais dar atenção a ele. Se um dia ele serviu aquela igreja, isso já era suficiente. Agora, o que eles precisam é de super apóstolos. O que eles precisam é de pessoas relevantes, famosas, com status naquela comunidade, que ensinavam de fato doutrinas pertinentes e não uma fraca manifestação do Evangelho. Se aqueles homens, se aqueles coríntios admiravam a benignidade e a mansidão de Cristo, como é que eles tratavam a mansidão agora de Paulo como algo relacionado à fraqueza humana? E Paulo começa essa argumentação mostrando que na mansidão e na benignidade de Cristo, ele foi considerado fraco também pelos seus opositores. Os fariseus olhavam para Cristo, a liderança da época olhava para Cristo, e eles rejeitaram a Cristo. Eles queriam um outro Messias, eles queriam um Messias poderoso, eles queriam um guerreiro, eles queriam um general, e não um carpinteiro, e não alguém de Nazaré. Eles não queriam aquele libertador, eles queriam um libertador como Davi, como Salomão, guerreiros, vencedores, aqueles que de fato aniquilariam os seus inimigos. Mas os coríntios dificilmente admitiriam que a mansidão e a benignidade de Cristo seriam manifestações de sua fraqueza e de sua irrelevância. É por isso que Paulo então agora termina o versículo 1, na verdade de uma forma irônica. Numa primeira leitura talvez nós não percebamos isso, mas essa ironia é usada por Paulo aqui, demonstrando qual era de fato a acusação que ele estava recebendo. Leiamos mais uma vez, Paulo sendo irônico, dizendo: quando presente entre vós, sou humilde, fraco, manso, mas quando ausente, sou ousado, forte, corajoso. Percebam como isso fica ainda mais claro em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 10, esse mesmo texto, um pouco mais à frente. Aqui Paulo está trazendo mais detalhes dessa acusação. Eles diziam sobre Paulo: as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Estão entendendo a acusação? Estão dizendo que quando Paulo estava na frente deles, na presença deles, ele era fraquinho, ele não tratava dos problemas, ele não lidava adequadamente, com coragem, com aquilo que a igreja precisava. Mas quando ausente, ele escrevia cartas fortes, ele escrevia cartas ousadas. Isso é uma crítica que nós poderíamos receber constantemente. Isso é um pecado gravíssimo em nossas vidas. Como nós somos na frente das pessoas de um jeito e por trás delas de outro.
Nós criticamos as pessoas por trás delas, sendo fortes, corajosos e dizendo tudo o que nós faremos em relação àquela pessoa e ao seu erro, mas quando estamos diante dela, parecemos cordeirinhos fraquinhos. Não é isso que acontece o tempo inteiro em nossas vidas. Quando estamos ausentes de alguém, nós somos totalmente corajosos. Quando estamos por trás de uma tela de computador, os nossos posts, o que escrevemos na internet é fortíssimo e gravíssimo. Mas quando estamos diante daqueles que criticamos, parecemos menininhos mimados, fraquinhos e completamente sem nenhuma força. Você age dessa maneira? Você tem a coragem de fato criticar alguém, edificando alguém, não apenas falando mal dessa pessoa por trás dela, mas quando estiver na presença dela, exortando-a, como a palavra de Deus ensina, inclusive como Cristo aqui nos ensina a fazer, com toda a mansidão e benignidade? Ou você vai continuar se escondendo nessa covardia terrível, que não é uma covardia que flui do Evangelho, que não é uma covardia que flui da coragem de Cristo, mas que é uma covardia satânica, hipócrita, mentirosa e tudo aquilo que diz respeito ao pai da mentira. Sejamos o que nós somos, tanto na presença quanto na ausência. Sem dúvida alguma, se nós agirmos assim, nós devemos nos arrepender. Mas não era o caso de Paulo. Essa crítica, ela não diz respeito ao que Paulo fazia. Isso não era verdade sobre ele. Mas percebam que essas duas coisas, elas não são excludentes. Sim, de fato, nós devemos e podemos ser mansos e humildes na presença de alguém, mas por algum outro motivo, devido a uma circunstância específica, sermos ousados e firmes quando não estamos na presença dessas pessoas. Uma coisa não exclui a outra. Isso nós vemos não apenas em Paulo, mas no próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo lidando o tempo inteiro de forma mansa e humilde em relação a algumas pessoas e de forma firme, grave, dura com outras pessoas. O que nós aprendemos aqui é que tanto em Cristo quanto em Paulo, isso nunca foi motivo de condenação, porque eles não eram hipócritas, porque eles foram sempre corajosos. E que nós vençamos então essa nossa covardia e sejamos como eles. No versículo 2 então, Paulo nos mostra que deve haver aqui um equilíbrio entre mansidão e benignidade, ou seja, humildade, e ousadia e firmeza. Leamos mais uma vez no versículo 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Percebam então que Paulo agia exatamente da mesma maneira, ou presente ou ausente. Ele já tinha demonstrado que na presença deles ele foi tão ousado quanto na carta. Essa acusação de fato era uma falácia. Percebam aqui que Paulo já havia tratado dessa questão na primeira carta aos Coríntios. Por favor, 1 Coríntios capítulo 4. Mais uma vez, o que nós precisamos aprender aqui é em relação a esse equilíbrio. Devemos ser mansos ou devemos ser ousados? A resposta é ambos. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 18 a 21. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitá-los, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus
consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, Paulo oferecia aos coríntios a escolha. Vocês vão se arrepender e eu vou chegar até vocês então com mansidão e com gratidão a Deus pelo arrependimento, ou eu precisarei levar a vara, eu precisarei usar de energia, de firmeza, de ousadia para convosco. E mais uma vez, o modelo maior aqui não é Paulo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E a resposta do equilíbrio está justamente aqui. Nós tratamos as pessoas de forma diferente, ou com mansidão, ou com ousadia, de acordo com que essas pessoas respondem às nossas exortações. Percebam aí, por favor, Mateus 12, 19 a 20. Vamos ali ao Evangelho de Mateus em dois textos. Mateus capítulo 12, versículos 19 e 20. Essa profecia do profeta Isaías, falando a respeito do Messias. Mateus 12, 19 e 20. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Percebam então que essa é uma característica importante na vida do Messias, na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele era manso e humilde de coração. Ele diz isso em Mateus capítulo 11: venham a mim, os que estáis pesados e com jugos pesados, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas esse mesmo Jesus, vocês conhecem a história, ele expulsa aqueles que estavam fazendo a casa de seu pai um mercado, mostrando ali a sua firmeza e a sua ousadia. E além disso, Mateus 23, versículos 29 a 33, percebam como ele lida com aqueles que insistiam em não se arrepender, insistiam em não ouvir a sua voz, insistiam em se voltar contra ele. Mateus 23, versículos 29 a 33. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essas palavras saindo daquele que era manso e humilde de coração, daquele que nos ensina que sim, devemos sempre agir primordialmente com mansidão e humildade em relação a todos. Não devemos ser aqueles, principalmente a liderança da igreja, que estão sempre prontos para a guerra, estão sempre prontos para a luta, estão sempre buscando o conflito, estão sempre buscando impor a sua opinião de alguma maneira. De modo algum. Nós olhamos para Cristo, para a sua mansidão, para a sua humildade, e vemos Paulo imitando-o de forma plena, a ponto de ser considerado, humanamente falando, tão fraco quanto o Senhor Jesus Cristo. Você está pronto para ser considerado fraco como o Senhor Jesus Cristo? Por causa da sua mansidão, por causa da sua humildade, porque você sempre está disposto a pagar o preço. Você está sempre disposto a deixar de lado o seu direito para que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça e seja edificada. Mas nós vemos aqui claramente também que a mansidão e a humildade, elas não excluem a firmeza e a ousadia. E a liderança de uma igreja, qualquer liderança, ela começa humilde e mansa, mas ela precisa saber que às vezes vai ser firme e ousada, que vai sim ter que tratar com o pecador, com aquele que se opõe, de forma a que ele aprenda a lição.
Pais, é assim que nós temos tratado os nossos filhos. Nós começamos tratando com eles com mansidão e humildade, ou nós começamos tratando com eles com gritaria e agressividade. Isso é uma lição maravilhosa para as nossas famílias. Mas talvez em nossas famílias estejamos tratando os nossos filhos apenas com humildade e mansidão, achando que isso está representando o que o Senhor Jesus faria, passando a mão na cabeça deles, fazendo vistas grossas aos seus pecados, não tratando-os como deveríamos, quando esses se encontram obstinados. É aí onde a firmeza, a ousadia, a coragem do Senhor Jesus Cristo entram em prática, inclusive por meio da disciplina física. Mais uma vez eu repito, deixemos a nossa covardia de lado, deixemos a nossa duplicidade de lado e sejamos como o Senhor Jesus Cristo e como Paulo foram na presença e na ausência daqueles que precisam ser tratados e exortados e cuidados. Essa é a nossa conduta na guerra espiritual. Na guerra santa, essa é a nossa conduta santa. E agora nós percebemos a partir do versículo 3, não só a conduta, mas essas armas, os instrumentos utilizados nessa guerra santa. As armas também são espirituais e não carnais. Leamos mais uma vez a partir do versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, Paulo mais uma vez manda uma carta, rogando a eles, por favor, se arrependam. Eu não quero chegar no meio de vocês com mão pesada. Eu não quero chegar no meio de vocês mostrando as armas que o Senhor Deus mesmo nos dá para vencer os inimigos do reino de Deus. E esses inimigos acusavam Paulo de andar em disposições de mundano proceder. Aí é onde Paulo, como diria o ditado, pega ar. Paulo não está preocupado em acusarem-no de fraqueza humana. Paulo não está preocupado com isso. Ele inclusive trabalha esse tema logo em seguida, quando ele fala que na fraqueza dele ele era forte. Ele não estava preocupado com essa acusação, mas quando aqueles falsos apóstolos começam a colocar em xeque não só a sua reputação, mas principalmente a reputação do Evangelho, aí então ele está pronto para a guerra. Ele não andava de modo algum em mundano proceder. E no versículo 3 então, ele faz esse trocadilho. Ele diz: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Qual é o trocadilho aqui? Paulo está dizendo: sim, eu ando na carne, eu sou humano, eu sou tentado a ser covarde, eu sou tentado a não lidar com os problemas da igreja, eu sou tentado a me esconder por trás dessa capa de mansidão. Mas enquanto ele anda na carne e tem essas tentações, ele de modo algum procede de forma mundana. Pelo contrário, ele está admitindo, como nós admitimos nessa noite, nós somos fracos sim. A nossa tendência é não andar como o Espírito Santo de Deus quer que nós andemos. Por isso Paulo nos mostra que essas armas, elas não são apenas contra os nossos inimigos, mas essas armas são a favor nosso também contra o nosso próprio pecado. Aqui, Paulo nos ensina como vencermos essa tentação, então, já que andamos na carne ainda, mas certamente não deveríamos militar segundo a carne. Aqui no versículo 4, ele traz então uma lista, uma ideia de como nós lutamos, de como nós utilizamos as armas espirituais. Versículo 4 diz, versículos 4 e 5:
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É óbvio que quando Paulo aqui usa essa expressão, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, nós imediatamente nos lembramos de Efésios capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Paulo não menciona aqui a armadura, mas nós obviamente nos lembramos dela. Efésios capítulo 6. Versículos 11 a 17. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós conhecemos muito bem a armadura, dita aqui como armadura do Espírito. Nós conhecemos muito bem que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra potestades, é uma batalha espiritual. Mas se nós conhecemos essas coisas, quem aqui é capaz de dizer que de fato faz uso delas? Faz uso como nós deveríamos? Nós estamos longe dessa armadura, e as nossas atitudes diárias mostram isso. Quando nós somos ou tentados pela nossa própria cobiça, ou por Satanás, pelo mundo, nós não lutamos com essas armas, nós tentamos com a nossa própria força e nós caímos. Você sabe muito bem disso. Você tenta ser humano, o mais humano que você pode ser, e você percebe o quanto isso não é suficiente na luta contra o mal, na luta contra os nossos inimigos. Você tenta vencer os debates filosóficos lá na sua universidade, utilizando a sua própria força, a sua própria inteligência, a sua própria argumentação, e você sabe o quanto você ainda perde. E se você ganha algum debate, você acha que você alcançou o seu objetivo, quando na verdade todas essas coisas nos mostram que nós não estamos aqui para ganhar debates simplesmente. Nós não estamos aqui para mostrar que a teologia ela tem supremacia sobre qualquer outra filosofia. Nós estamos aqui para destruir fortalezas, para trazer pecadores para o reino de Deus, para mostrar a eles que a salvação se encontra somente sim na fraqueza de Jesus Cristo, que é o poder maravilhoso de Deus para todos aqueles que pertencem a Ele. É por isso que Paulo começa aqui, não trazendo uma lista como ele fez lá em Efésios 6, mas ele começa a nos mostrar o que é que as armas poderosas em Deus, elas fazem na guerra santa. Ele traz várias características. Essas armas poderosas em Deus, elas destroem fortalezas, elas anulam sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e ela finalmente torna cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A linguagem de Paulo é completamente militar. A linguagem de Paulo é toda belicosa. Quando os coríntios liam essa epístola aqui, quando eles ouviam esses ensinamentos, eles se lembravam daquelas diversas guerras que ocorriam ali em Atenas, e na Grécia de uma forma geral. Eles conheciam a forma como guerreiros se preparavam para a guerra, mas eles percebiam então
que nessa guerra da carne, estratégias militares seculares, armas seculares, elas faziam toda a diferença. Mas não aqui. Os coríntios precisavam se levantar para destruir fortalezas. Aqui a imagem é daquela torre bem preparada de um forte que estava ali para resistir às forças inimigas. E essas mesmas torres se levantam o tempo todo contra nós. Mas Paulo deixa bem claro. Paulo deixa claro que essa guerra, ela é uma guerra mental, ela é uma guerra intelectual, ela é uma guerra espiritual. Nós constantemente somos confrontados com aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como é que nós temos batalhado contra isso? Você tem vencido ou tem perdido batalhas? Esse texto, em primeiro lugar, ele não diz respeito a como nós vencemos os nossos inimigos. Ele diz respeito a como nós temos vencido a nós mesmos. Como é que nós trabalhamos a nossa vida para que, de fato, essas fortalezas, esses sofismas, essa altivez, em primeiro lugar, sejam destruídas em nós. É fácil apontar para quem está lá fora e perceber como eles estão longe do Evangelho, como eles precisam ser evangelizados, como eles precisam de uma nova cosmovisão. Mas como é difícil admitirmos que aqui dentro, aqui na igreja, nós ainda não vemos todas as áreas da vida como Deus vê. Nós ainda baseamos as áreas da vida em sofismas, em meias verdades. Nós ainda caímos como Eva e Adão caíram lá atrás. E aqui a comparação é maravilhosa. Quando Paulo fala anular sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, ele implicitamente está nos levando de volta lá a Gênesis 3. Quando a serpente vem tentando a Eva e a Adão com aquela meia-verdade, utilizando a palavra de Deus, mas de forma deturpada, um sofisma. E meias-verdades são mentiras absolutas. E quantas meias-verdades a serpente continua colocando em nossos corações, e o quanto nós ainda nos apropriamos delas. Mais uma vez, olhe para a sua vida. Como é que vai a sua relação com Deus? Como é que vai a sua relação com o próximo? Como é que vai o seu trabalho, os seus estudos? Tudo na sua vida. Ou é baseado no conhecimento de Deus, ou vai continuar gerando em você derrota após derrota, porque são sofismas. E esse sofisma sempre está junto de altivez, de soberba, de orgulho. Quando nós pecamos, quando nós rejeitamos a cosmovisão bíblica, quando nós descobrimos desculpas esfarrapadas para não seguir à risca a lei de Deus, nós estamos agindo com altivez, a soberba da serpente, a soberba de Adão e Eva, que quiseram ser como Deus, e por isso caíram, e com ele todos nós caímos. Como é importante que essa guerra santa comece aqui dentro da igreja. Como é importante que nós cuidemos uns dos outros, nos mínimos detalhes. Quando nos desviarmos em qualquer área da vida, estejamos prontos a fazer aquilo que nós aprendemos no primeiro ponto, com coragem, mansidão, benignidade, na presença ou na ausência, admoestarmos uns aos outros, nos trazermos de volta aos trilhos, de fato, com a palavra de Deus, pela palavra de Deus, destruir fortalezas, anular sofismas e toda a altivez. E ao fazermos isso, meus irmãos, nós estaremos realizando aquilo que Paulo aqui coloca tão maravilhosamente, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todo o pensamento, na economia, na política, no casamento, na culinária, todas as
estar cativas àquilo que Cristo nos ensina por meio do seu Evangelho. O Evangelho não é apenas para a salvação individual ou até corporativa da igreja. O Evangelho ele se infiltra, Jesus diz, como um fermento, subversivamente em todas as áreas. E mais uma vez eu pergunto, como é que você tem se guiado? Que livros você tem lido? Como você tem manifestado esse conhecimento de Cristo na sua vida? Como você, jovem, tem se levantado lá na sua faculdade, aprendendo a combater o bom combate ali com as armas espirituais, sabendo, meus irmãos, que sim, quando nós começamos essa guerra santa aqui no nosso meio e nos tornamos cada vez mais cativos a toda a obediência de Cristo, isso se transfere lá para fora. Os nossos inimigos começam a sentir o poder de Deus por meio de nossas vidas e do Evangelho propagado por nós. E nós vemos aqui uma ironia tremenda. Olhamos para o mundo hoje e percebemos que a guerra santa, uma jihad, as cruzadas, por que não? Elas se voltam contra o próprio feiticeiro. Nós vemos hoje o Estado Islâmico e outras manifestações da jihad islâmica se levantando, usando as armas da carne para expandir o seu reino. Tentam mostrar que o islamismo vai dominar o mundo por meio de homens-bombas, por meio de terrorismo e tantas outras coisas. E nós parecemos ficar com medo. Mas saibam, meus irmãos, que essas armas carnais, que eram usadas por muçulmanos, ou intelectualmente por outros que se levantam contra Deus, elas nunca vão prosperar. Elas podem parecer ganhar por um tempo, elas podem parecer que estão prevalecendo por um determinado período, mas no final das contas, sem dúvida alguma, tudo aquilo que é levado cativo ao pensamento e à obediência de Cristo vence. E nós temos um exemplo disso, vários outros, mas esse é bem fundamental. O líder do Hamas, não há muito tempo atrás, ele demonstra a sua agonia, a sua tristeza, em ver o seu filho, aquele que estava sendo preparado para ocupar o seu lugar, aquele que estava sendo preparado, treinado para ser o próximo líder do Hamas, ele se converte ao cristianismo. O Espírito Santo alcança aquele inimigo de Deus, aquele guerreiro contra Deus, e agora o torna um guerreiro por Cristo. O seu próprio pai, assim como todo o Hamas, o tem agora como seu principal inimigo. O inimigo número 1, aquele que precisa ser morto porque desertou a causa islâmica. Nós veremos isso sempre acontecendo, meus irmãos. Nós vemos isso acontecendo com o próprio Paulo, que escreveu essa epístola. Paulo tentou expandir o judaísmo pelo uso da força. Ele aniquilou cristãos, ele aniquilou famílias inteiras. Mas chegou um momento em que Jesus Cristo toma a sua vida. Chegou um momento em que Jesus Cristo transforma por completo a sua vida. E agora ele passa a tornar cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. E nós olhamos então qual é a consequência de tudo isso. As nossas armas são espirituais, elas são realizadas dessa maneira, e no final das contas, no versículo 6, nós entendemos que elas servem ainda para punir aqueles que continuam desobedientes. Versículo 6: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: eu estou escrevendo para vocês, para que vocês, com toda mansidão e ousadia também, tratem desses que estão se levantando contra o Evangelho de Jesus Cristo aí no meio de vocês. Completem a submissão de vocês, vão até o fim, tirem da igreja esses que não pertencem à igreja, ou que parecem não pertencer. A nossa confissão de fé de Westminster, ela nos mostra que a disciplina eclesiástica, ela também serve a esse papel, para purgar o velho fermento que poderia corromper
a massa inteira. Sem dúvida alguma, Paulo está aqui tratando, mais uma vez, daquilo que impede o pecado de continuar crescendo no seio da igreja. Mas nessa noite nós fomos testemunhas de que a disciplina eclesiástica, ela de fato é um meio de graça. De que a disciplina eclesiástica, ela não apenas leva para longe o pecado e o pecador, mas ela traz de volta o pecador penitente, o pecador que se arrepende, aquele que tem agora o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Que coisa maravilhosa! E o quanto a igreja tem perdido nessa batalha, porque ela se recusa a disciplinar aqueles que saíram dos trilhos. Nós sabemos disso, infelizmente, e nós sabemos também que Deus, Ele trata da sua igreja quando a sua igreja não usa as armas que estão à sua disposição. E vejam mais uma vez, nós olhamos para a fraqueza do Evangelho, humanamente falando, e nós perguntamos o que significa uma água derramada na cabeça de um infante, como nós vimos essa noite. Humanamente falando, não significa absolutamente nada, é só água. Mas espiritualmente falando, uma arma poderosíssima, fantástica, que nos mostra o que nós somos sem Cristo e o que nós somos em Cristo por meio dessas águas purificadoras. O que significa um pequeno pedaço de pão e um pequeno cálice de vinho? Humanamente falando, nada. Mas espiritualmente falando, uma bomba atômica. O que significa a disciplina eclesiástica? Eu vou ser afastado da mesa por um tempo. Tranquilo. Não é uma multa, não é uma prisão, não é a pena de morte, é apenas ser afastado da mesa do Senhor, ou quem sabe excluído da igreja do Senhor Jesus Cristo. Humanamente falando, isso não significa nada, mas espiritualmente falando, esse seria o nosso maior prejuízo. Que Deus nos livre de um dia combatendo o mal, a guerra santa aqui dentro e lá fora, nós nos vejamos necessitados da disciplina eclesiástica, a ponto de sermos tirados desse sacramento maravilhoso. Essas coisas todas, humanamente falando, elas parecem nada, mas em Cristo Jesus elas são tudo. E nesse último versículo nós nos lembramos que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi punido por causa da nossa desobediência. Na cruz do Calvário, Ele recebe aquilo e conclui a obra, que agora joga toda a força nisso que parece tão insignificante. A nossa jihad, a nossa guerra santa, ela de fato é uma cruzada, ela é centrada na cruz, mas não naquela cruz vermelha pintada nas roupas dos cruzados, mas naquela cruz, rude cruz, que se erigiu há 2000 anos atrás, que o próprio Paulo diz aos Coríntios em um outro momento: loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que Ele nos ajude a tomar nessa noite esse pão e esse vinho, como nós nunca tomamos antes. Vamos orar. Senhor Deus dos exércitos, obrigado por mais uma vez nos lembrar que nós estamos em uma batalha, primeiro contra nós mesmos, contra a concupiscência da nossa carne, contra a nossa cobiça, contra aquilo que ainda se levanta com altivez contra o Senhor. Mas ajuda-nos, ó Deus, a vencer essa batalha e nos engajarmos cada vez mais na batalha pelo mundo, levando o Evangelho, a verdade, por meio de muita oração, utilizando todos os meios de graça, para de fato expandir o Teu reino, não com armas humanas, mas com essas armas completamente poderosas em Ti.
Que nessa noite, ó Deus, nós lembremos mais uma vez de tudo que nós vimos e experimentamos, não apenas do que ouvimos. Percebemos aqui essas armas poderosíssimas, fazendo aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer. O Teu Santo Espírito no nosso meio, trazendo os nossos pensamentos cada vez mais cativos à obediência de Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, salva essa noite aqueles que não puderem participar do pão e do vinho. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrube as fortalezas, os obstáculos em suas vidas e corações, que o Espírito Santo faça morada ali, e que eles possam experimentar qual é a verdadeira guerra santa e quais são as verdadeiras armas poderosas do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.